Olá, olá, olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos para essa nossa live semanal sobre o Application College. Você que quer estudar nos Estados Unidos, estudar fora do país, você está no lugar certo. Mande esse link para os seus amigos, colegas, recomende para todo mundo que você vai ter a preparação certa. E hoje vamos falar sobre Recommendation Letter, vamos falar sobre a carta de recomendação, todos os segredos, todas as dicas e os 5 pontos cruciais que você não pode deixar de ter na sua carta vencedora. E para compartilhar comigo, chamo o melhor co-host do Brasil para a área do Application College. Ele, seja muito bem-vindo, Igor Agostinho. Tudo bem, Igor? Opa, tudo bem, Clever? Tudo bom, gente? Como é que vai? Bem, seja todo mundo muito bem-vindo. Se você está planejando estudar nos EUA, você já percebeu que o processo de admissão é um quebra-cabeça. Na verdade, acho que até pior. Estou achando que é até aquela montagem de cores do cubo mágico, né? Você tem as notas, os testes e suas redações, mas falta uma peça fundamental. O que os outros dizem sobre você quando você não está na sala? Fala para nós. Bom, realmente é muito importante essa parte do que as pessoas falam de você quando você não tá, né? É sua fama, querendo ou não, e sua fama de estudo sobre você, né? Então, hoje nós vamos desmistificar a Recommendation Letter, ou Letter of Recommendation, tanto faz. A gente vai mostrar que essa carta não é um favor que um professor te faz, mas uma ferramenta estratégica que pode ser o maior desempate, assim, entre você ser aceito ou ser rejeitado em uma universidade. Então, fica com a gente que nos próximos 30 minutos, ou um pouco mais, a gente vai transformar esse seu medo de pedir uma carta de recomendação em uma estratégia para você ser aprovado. Muito legal. Obrigado, Igor, por estar aqui presente. Ele que é o CEO do projeto que quer transformar você, jovem adolescente, em um novo bolsista nos Estados Unidos. Bem, o que é essa lore e por que ela importa? Porque muitos alunos cometem o erro de achar que a carta é uma formalidade apenas. Grande erro, porque não é uma burocracia. No Brasil, estamos acostumados com cartas padrões que dizem: fulano foi meu aluno e teve bom comportamento e teve boas notas. Não, isso não tem valor. Nos Estados Unidos, isso é o beijo da morte para o seu processo de admissão. Então, realmente, o que o Kleber falou é verdade. Como lá o processo é holístico, o comitê que está lendo aprovando, vendo se você vai ser aceito ou não, ele quer saber como que você colabora em grupo, como você reage quando fracassa ou quando experimenta alguma dificuldade. Você e o aluno é o aluno que ajuda os seus colegas ou o aluno que faz tudo sozinho? As notas dizem se você é inteligente. A carta de recomendação diz como é que é a sua personalidade e como que é a sua pessoa fora da sala. Então, agora a gente tem uma dica de ouro para essa parte. Já vou começar dando uma dica de ouro, né? Sempre bom. A carta, ela serve para confirmar o que você disse na sua redação. Se você diz que é resiliente, o seu professor precisa dar um exemplo real de que é uma pessoa resiliente. Então, tudo tem que estar de acordo, uma coisa e outra. Se ficar muito distinto uma coisa da outra, eles vão perceber que algum dos lados está mentindo. Muito legal. Você que está assistindo ao vivo aqui, pode deixar o like aí, pode mandar o coraçãozinho aí, agradecer essa participação incrível hoje, sempre presente aí, e dicas muito valiosas do nosso co-host, o melhor co-host do Brasil. E falando sobre isso, gente, esse Application College, é muito importante você pensar que você precisa ter uma preparação completa. Para ter preparação completa, siga dicas diárias, feitas, lógico, pelo Igor Agostinho aí, ele que trabalha diuturnamente para te levar as melhores opções para a sua vida. E siga no Instagram, Application College BR, e se quiser em inglês, Application College _underline, @Kleber Serafim e @igr.ale. Aqui embaixo você pode seguir, pode compartilhar e vamos falar agora
principalmente de quem escolher. Porque hoje é uma grande estratégia escolher uma pessoa certa. E eu, gente, eu já fui o cara que indicou coisas erradas, gente, há muitos anos atrás. Por quê? Porque eu, muito amigo do reitor, dentro de uma instituição de mais de 40 mil alunos, falava, reitor, ajuda meu aluno, porque o meu aluno quer estudar nos Estados Unidos. E imagina, tinha uma carta muito detalhada do reitor. Só que a gente fez, gente, não era a indicação certa. Por quê? Porque o reitor fazia uma carta, na verdade o aluno mandava uma indicação de texto, tipo, contando um pouquinho do seu histórico, e sabendo do histórico, o reitor escrevia a carta. Não é muito importante, porque é impossível o reitor saber, a não ser que for amigo pessoal, uma instituição de 40 mil alunos, o reitor saber quem que é o Igor Agostinho. E os caras ficavam meio desconfiados. Essas pessoas passaram, graças a Deus, mas não graças à carta, porque a carta, não adianta você falar, porque às vezes me manda pergunta, sabe, Igor? Nossa, meu pai é amigo do deputado, meu pai conhece o senador, meu pai conhece o reitor. Ali Gente, não é quão importante é a pessoa, e sim quão bem ela te conhece, porque ela tá falando de você, não dela. A gente já sabe que é um cara importante dentro da política, dentro da escola, mas o foco é você. é a profundidade no conteúdo, é isso mesmo. Não adianta nem pedir para o reitor, nem pedir para o deputado e senador. Tem que ser uma pessoa que conhece muitos detalhes, porque é muito importante ter todas as suas vitórias, mas também ter algumas dificuldades e como você superou. E falando nisso, qual que é a dica, então, Igor, você que estuda isso o tempo todo, dá a dica para esse pessoal como que eles devem fazer. Cara, antes de dar essa dica, eu tenho um ponto a dizer. Agora, no exato momento, está saindo mais uma bolsa lá no nosso Instagram. Hoje eu fiz um post de uma bolsa de Amsterdã. Então confere lá no Application College BR, já curte, vê se cabe no seu perfil. E vamos continuar, né? Bom, para undergrad, que a gente chama, ou graduação, o ideal são aqueles professores de matéria core. O que são matérias core? Bom, matérias core são aquelas matérias principais, então português, história, ciências, matemática, porque, querendo ou não, essas são as matérias que... Português, no caso, linguagens, né? Essas são as matérias que mais importam. Então, se você quer um curso de engenharia, por exemplo, tente pedir para um dos professores de exatas, por exemplo, de matemática ou física. Mas também você tem que ter equilíbrio. Então, precisa de pegar uma carta de um professor de humanas também, tudo depende de quantas cartas a universidade pede. Ali, normalmente são 2, 3 no máximo, então você tem que fazer esse balanceamento. Agora, para pós-graduação ou MBA, o foco muda. Você precisa de alguém que capacite que prove a sua capacidade técnica para eles, e principalmente seu potencial de liderança. Então, você tem que pegar muito preferencialmente seu orientador, por exemplo. Seu orientador que está ali desde o tempo todo com você, e você pega uma carta de recomendação com ele porque ele sabe sua capacidade. Ou algum professor mesmo projetista, caso você tenha algum projeto. Então, o critério de escolha tem que ser assim: quem consegue contar uma história específica sobre mim que prove para as pessoas que eu tenho as habilidades que eu estou dizendo que eu tenho. Então, tem que ser aquelas pessoas próximas. Só o professor sabe sua nota e o professor que só sabe sua nota, perdão, ele não é o recomendador certo, sabe? Tipo, igual o Kleber acabou de falar. Só um reitor ali que só vê você como um nome numa lista de 40 mil alunos, ele não é aquela pessoa certa para você fazer pedir essa recomendação. Muito legal. Você que está assistindo essa live, compartilha esse link com seus amigos, seus colegas. E, gente, eu vou contar uma novidade. Agora tem o jornal da Application College, né? Estamos lançando, quando eu falo estamos lançando, gente, na verdade é o Igor, tá? Mas eu estou me incluindo junto, que eu tenho uma coluninha lá que eu estou escrevendo, tá? Estamos lançando, né? E você vai receber, você que quer receber por e-mail, quer receber no grupo do WhatsApp, mande, gente, uma mensagem aqui no nosso Instagram, que nós vamos ter um robô com inteligência artificial super avançada, chamado Igor Agostinho,
e vai colocar você no grupo e vai incluir, gente. Você está perdendo as oportunidades da sua vida. E se você, mas eu sou mais novo, sou mais velho, gente, é para todo mundo essas dicas, tá? E agora eu vou falar sobre o conteúdo, histórias versus adjetivos. Gente, Estados Unidos tem, principalmente Estados Unidos, eles têm várias coisas que eles não abrem mão. E vamos falar agora dessa quarta dica, falar sobre o que deve ser escrito nessa recommendation letter. Porque existe uma regra fundamental para isso do Zewa. Show, don't tell. Por quê? Mostre, não apenas fale. Como funciona isso, Igor? Bom, eu vou ser bem direto aqui. Você tem que escrever coisas verdadeiras e simples. Então, seja assim, o seu recomendador escrever assim, não, o João é muito dedicado. Mano, isso é muito fraco, sabe? Então, milhares de pessoas que estão lá dando a vida para entrar nessa universidade são dedicadas. Agora, se o seu recomendador vir e dizer, o João foi o único aluno que, após tirar uma nota baixa no primeiro semestre, me procurou toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, para revisar a matéria e terminou o curso com a maior nota da sala. Então, isso sim é algo de respeito, sabe? Isso que prova uma dedicação. Porque só dizer, igual o Kleber falou, é show, don't tell. Só dizer não vai fazer nada, você tem que mostrar. Então, acho que essa é basicamente a dica. Mostrar tudo que você sabe naquela carta. Legal. Agora vamos pegar essa dica, principalmente aproveitando aí o Igor, que é muito experiente também, se dedica muito a atualizações sobre isso, porque como eu faço para ajudar o meu recomendador? Por quê? Porque às vezes a pessoa na boa vontade, Igor, ela vai fazer uma carta que mais te prejudica que ajuda. Não espere que teu professor lembre de tudo que tu fez há 2, 3, 4 anos de pesquisa. Não espere que o teu orientador saiba qual que é a área que você está prestando. Não espere que o seu orientador saiba quais as habilidades que são valorizadas na universidade que está na tua Dream List. Então, você vai entregar para ele o que chamamos de brag sheet. O que é o brag sheet? É chamada folha da vanglória. E fale agora para nós o que você acha que poderia ter nessa folha da vanglória, Igor? A worksheet é basicamente um grande resumo, né? Então, coisas que você pode colocar lá qual projeto você mais gostou e mais passou tempo fazendo na aula dele, principalmente porque às vezes esse professor tem muitos orientados, então orientados, enfim. Esse professor tem muita gente que ele orienta, então ele não vai lembrar, sabe? Então, tem que colocar aquele projeto, um desafio que você superou. Então, por exemplo, igual eu falei ali em cima, você tinha dificuldade nessa matéria, mas você foi lá toda vez e tirou a melhor nota. Então você superou esse desafio. É algo muito importante para você listar para ele também. E por que que você quer estudar naquela universidade específica que você está pedindo uma carta de recomendação? Porque muitas vezes uma carta de recomendação mais geral, ela é boa, mas não cabe muito bem no perfil. Agora, se você tem uma carta de recomendação especificamente com as glórias daquela universidade, o que a universidade gosta de ouvir, é muito mais forte do que uma carta geral. Muito, muito legal. Você está tomando nota dessas dicas, mas você também pode pegar essas dicas no nosso jornal. A gente está falando do nosso jornal, tá? Jornal do Igor. Mas é nosso jornal que eu tenho uma coluna lá também tá escrevendo. Agora eu vou falar sobre a logística e o fator confiança. Porque nós vamos agora fazer uma parte prática. Você vai ver sempre uma opção nos portais, quando você vai fazer o application, chamado FERPA Waiver. O que é FERPA Waiver? É a renúncia, porque ele vai perguntar se você se isenta ou a renúncia. Ele quer saber se você renuncia ao direito de ver a carta e sempre marque sim. Por que se deve marcar sim? Explica para nós. Bom, se você não renuncia o direito, o comitê de admissão ele vai pensar assim: bom, o professor só escreveu coisas boas porque sabia que o aluno ia ler. Então, quando você abre mão de ler, a carta ela ganha tipo 10 vezes mais credibilidade, porque ali o professor ele vai saber que ele não vai te magoar,
mas ele vai ser sincero exatamente do jeito que você precisa. E o que hoje as universidades buscam são pessoas de verdade, pessoas sinceras, que também ninguém é perfeito. Então o professor, ele sempre vai dizer seus pontos positivos e, se precisar, alguns pontos que você pode melhorar. É tudo sobre sinceridade, porque se fosse para ser perfeito, a universidade só ia entrar robô, né? Muito boa essa dica, muito boa. Gente, eu não estou vendo palminhos e coraçãozinho aqui para o Igor. Poxa, Igor, parece que o Igor trabalha já 50 anos nessa área, hein? Parabéns, show de bola. Mas assim, gente, só para complementar, vou pedir uma licença só para complementar para você, porque é assim, o que é a FERPA Waiver? Ele manda direto a carta e você não vai ter acesso nem antes nem depois. Não é você que manda a carta e você não tem acesso para ler, a não ser que o professor queira te mandar pessoalmente. A universidade não vai mandar para você, não vai te dar acesso. É isso. Por isso você tem que selecionar. Isso aí fica o sigilo e a carta acaba tendo menos chance de manipulação, né? Mas fala um pouco sobre o prazo. O que nós precisamos saber sobre o prazo, Igor? Cara, que bom que você citou esse ponto, porque o prazo é extremamente importante. Acho que em tudo na candidatura para uma universidade, tanto para os Estados Unidos, tanto para outros lugares, é questão de prazo. Então, como professores, a gente sabe que são pessoas muito ocupadas, então todos os dias ele tem os alunos novos, tem aula, tem projetos pessoais, então peça essa carta com uma grande antecedência, pelo menos assim, por baixo 2 meses. Que agora, pense, o aluno chega lá agora, que a gente está dia 19, né? Tá quase véspera de Natal, para um prazo que tem que enviar ali para o dia 1º de janeiro, que já está quase chegando. Cara, essa carta ela não vai ser perfeita do jeito que você espera que seja. O professor também, junto, ele não vai ter tempo para sentar agora nesse final de ano, principalmente, Natal, Ano Novo, tem que fazer aquela peru, churrasco, comida, e abrir os presentes, ele não vai ter tempo de sentar para escrever sua carta. Então, peça com uma bastante antecedência, porque daí o professor pode escrever um pedaço de cada vez, revisar, pensar, e assim vai sair uma carta sem pressa. E uma coisa, a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, uma coisa sem pressa vai sair muito melhor do que uma coisa que feita rapidinho, assim, com pouco prazo. Show de bola. Só para você avisar, a gente acaba oficialmente de entrar em férias fazem 10 minutos, tá? Também sou o cara das férias, mas é óbvio, gente, que se você precisasse, eu vou dar um jeito de fazer tua carta. Mas é muito boa essa dica. Não peça em cima da hora, porque eu sou um cara, gente boa demais, gente, que eu não deveria também, porque o cara, quando me pede com urgência, significa que ele está pedindo atrasado. E, para fechar o nosso assunto, a carta de recomendação, então, é um voto de confiança. Escolha pessoas que acreditam no seu sonho igual você acredita. E vou recapitular no meu dedo aqui as principais dicas. Número 1, escolha a pessoa por proximidade, não pessoa famosa, não pessoa por cargo. Número 2, forneça o brag sheet. O que é o brag sheet? É um exemplo de real que você vai colocar suas histórias das principais conquistas. E terceiro, peça com antecedência. E o quarto, então, clique no Waiver. Clica no Waiver e dá no FERPA e não acesse essa carta. Fala a tua dica aí para nós. Completa com mais uma dica, Igor, por favor. Então, para ajudar a galera aí que tá entendendo agora muito bem como funciona, devido à nossa explicação, se você tiver qualquer dúvida, a gente está disposto, manda um direct para a gente lá no Application College BR, ou talvez no perfil pessoal também, mas de preferência, por favor, no Application College BR, que a gente vai estar te auxiliando a fazer esse brag sheet. Muito legal, muito legal. Gente, lembro vocês, se inscrevam para receber o jornal, o newsletter, e ele está mensalmente com várias dicas. Temos a live que é amanhã, o Igor vai gravar sobre as bolsas do estudo da semana. Todos os dias tem anúncio de bolsa do estudo para você. E em janeiro teremos 2 cursos. Poucas vagas, inscreva-se
o quanto antes. Nessa semana que vem já vai ser aberto, são pouquíssimas vagas para tu ter um treinamento e estar estudando com bolsa nos Estados Unidos. Muito obrigado pela companhia de hoje. Tire um print, mandem, marque para outras pessoas, marque nos stories, ajuda a nossa divulgação. E também deixar o meu grande agradecimento ao melhor co-host do Brasil, Igor Agostinho. Muito obrigado, Igor. Eu só sou o melhor co-host porque você é o host, né, cara? Se eu fosse o host, não ia ter como. Thank you so much. See you later. Bye, Tchau, guys. tchau. Valeu, galera. Tchau.